Bem, agora a gente já pode, após ver toda essa teoria, a gente já pode... exatamente. A gente... Observem, nós temos P em conjunção com Q, e tudo isso aqui em condicional a P em bicondicional com Q. Professor, que maluquice é essa? Não, vamos por partes, né? Vejam bem, nós temos P em condicional a Q. Gente, tudo que a gente quer saber é o valor lógico de toda esta expressão aqui. Para que esta expressão, atenção, já vou adiantar a definição aqui técnica de tautologia. Para que toda aquela expressão seja uma tautologia, em outras palavras, como dizem nas provas de concurso, para que aquela expressão seja tautológica, será necessário que ao solucioná-la, não importando o valor lógico de cada proposição, o valor resultante seja sempre verdadeiro. Repetindo agora. Ficou complicado, né? Mas vejam bem. Olha, vocês sabem que P pode adquirir o valor F ou V. A lógica vai ser sempre assim. Ou P é falso, ou P é verdadeiro. Da mesma forma que ou Q é falso, ou é verdadeiro. Então, pessoal, não importa se P seja falso ou verdadeiro, se Q seja falso ou verdadeiro, ok? Não importa o valor lógico atribuído a qualquer dessas variáveis. Se tratasse de uma tautologia, se tratasse de uma expressão tautológica, o resultado desta expressão aqui, nós vamos calcular esse resultado depois, será sempre verdadeiro. Isto é tautologia. Então vamos definir tautologia. Eu ia deixar para o final, mas eu acabo, né? Parece que coça aqui a garganta e dá vontade de falar. Qual é a definição jusilandística para tautologia? Tautologia é uma expressão composta por duas ou mais, geralmente mais, proposições, onde a solução do relacionamento lógico destas proposições levará sempre a um resultado verdadeiro, não importando o valor individual de cada proposição. E a gente vai provar isso aqui. A gente vai provar o quê? A gente vai provar que não importando o valor lógico de P e Q, o resultado dessa expressão será sempre verdadeiro. Eu não estou gostando muito desse pincel preto, eu vou usar um pincel azul. Verdadeiro. Então, observem, para isso a gente vai ter que rever a tabela verdade e nenhum de vocês precisou memorizar, né? Pela nossa técnica, não precisou. Vocês entenderam agora por que eu pedi que lessem o capítulo sobre tabela verdade? Que eu queria que vocês estivessem realmente preparados para não esquecer mais a tabela verdade, né? Então, vamos ver a tabela verdade da conjunção e a tabela verdade da bicondicional, ou seja, vamos trabalhar com a primeira parte com a segunda. Eu já até adiantei a tabela aqui para vocês. Esta tabela tem no livro e a gente vai compor essa tabela agora. Vamos ver aqui, ó. P em conjunção com Q. Pessoal, como eu fiz desde o início, para ficar mais fácil, né? Se me lembro bem, na aula de tabela verdade a gente fez isso. Você tem o relacionamento da proposição P com a proposição Q e ambas estão em conjunção. O relacionamento delas mostra uma conjunção. Ora, pessoal, como é que eu faço a tabela verdade da conjunção, gente? Como é que eu resolvo esta parte aqui? Como é que eu resolvo essa parte aqui? Ora, a gente sabe que toda conjunção, ela somente será verdadeira
se ambas as suas proposições simples forem verdadeiras. Em qualquer outra situação, ela será falsa. Então, por exemplo, nas outras três situações, ela será falsa. Se uma for verdadeira, a outra falsa, ela será falsa. Se a primeira for, lógico, né? Falsa, a segunda verdadeira será falsa. Se ambas forem falsas, ela será falsa. Ou seja, a conjunção, ela somente é verdadeira quando ambas as suas proposições simples forem verdadeiras. Não vamos retomar isso aí, porque vocês já viram isso aí, né? E eu quis adiantar a aula, pedi até que revessem aí, que dessem uma olhada, porque a tabela verdade está estudada em profundidade no capítulo do livro. Não, mas é verdade, pessoal. Quem conseguiu resolver aquela questão enorme que eu coloquei no livro sobre tabela verdade, pronto, está pronto para entender qualquer coisa de lógica. Então vejam bem, nós temos aqui a tabela verdade da conjunção. Vocês estão vendo aqui? Tabela verdade da conjunção. Vamos copiar aqui. Então, de cima para baixo, P verdadeiro, Q verdadeiro, resultado, conjunção verdadeira. Em qualquer outra situação, ela será falsa. Por exemplo, VF, FV e FF. Ok. Então, quando for conjunção, aqui é uma conjunção, observe, VF, FF. Ok. Mas, e a tabela verdade? Vamos resolver agora essa parte aqui, da bicondicional. Agora, bicondicional, deixa eu separar aqui. Bicondicional, nós temos o relacionamento de P com Q, mas esse relacionamento está em forma de bicondicional. Né? Bicondicional. Pessoal, olha que legal. Como é que eu construo a tabela verdade da bicondicional? A bicondicional, a gente sabe que a bicondicional, ela somente será verdadeira em duas situações. Uma bicondicional somente será verdadeira em duas situações. Ou quando ambas as suas proposições simples forem verdadeiras, ou quando ambas forem falsas ao mesmo tempo. Ela é o contrário da disjunção exclusiva, lembra? Disjunção exclusiva, quando ocorre isso, ela é falsa. Mas a bicondicional, se ambas as suas proposições forem ao mesmo tempo verdadeiras ou ao mesmo tempo falsas, né, simultaneamente, ela será verdadeira. Em outras palavras, a bicondicional, ela será verdadeira quando as suas proposições, as proposições simples que a compõem tiverem sinais iguais. Então, se eu tenho aqui P verdadeiro e Q verdadeiro, a bicondicional será verdadeira. Se eu tenho P falso e Q falso, a bicondicional também será verdadeira. Nas outras duas situações, ela será falsa. Ou seja, na bicondicional, quando os valores lógicos forem diferentes, ela será falsa. Então, o relacionamento de P e Q, no caso da bicondicional, terá outra situação. Vamos acompanhar aqui? Vamos olhar as mesmas variáveis aqui, mas considerar este quadrinho aqui, onde temos bicondicional, tá vendo? Então aqui, quando eu tenho ambas verdadeiras, a bicondicional será verdadeira. Quando eu tenho valores lógicos diferentes, uma verdadeira e outra falsa, ou vice-versa, nós teremos a bicondicional falsa. Ficou meio tortinho aqui, mas dá para entender. Ok. Aqui, valores lógicos diferentes, ela será falsa, né? Valores lógicos iguais, ela será verdadeira. Tá ficando torto aqui, mas eu espero que dê para entender, né? Ok? Vocês podem olhar no livro, vão ver aí como é que está. Muito bem, pessoal. Então nós construímos aqui P em conjunção com Q e construímos P em bicondicional a Q. Agora, gente, observem. O que a gente quer é o relacionamento das duas. E se eu tivesse isso tudo aqui, P em conjunção com Q, relacionando-se com isso tudo aqui, que é P em bicondicional a Q. Tá aqui. Eu tenho tudo isso aqui, P em conjunção com Q, relacionando-se com tudo isso aqui, que é P em bicondicional a Q. E este relacionamento é feito através de que conectivo? Através de uma
condicional. Estão vendo aqui? Setinha só para um lado? Condicional. Ok. Então, é justamente isso aqui que nós estamos querendo, né? Nós temos o resultado de P em conjunção com Q, que vai ser esta terceira coluna aqui. O resultado de P em conjunção com Q, que é a terceira coluna, em condicional, com o resultado de P em bicondicional aqui. E aí nós vamos criar uma... a gente pode já colocar direto aqui, né? Direto, já vai ver. Não precisa criar outra coluna. Observe, pessoal. Qual é a tabela verdade da condicional? A gente sabe que a condicional, ela somente será falsa, gente, em uma situação. A condicional, exatamente. A condicional somente será falsa. Condicional, vocês não podem entender. Ou, desculpe, vocês não podem deixar de entender. Condicional, vocês não podem esquecer nunca, rapaz. Nossa Senhora. Condicional é osso. Como dizem agora, né? É osso. Vejam bem. Gente, condicional somente será falsa quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Pessoal, você já poderia parar por aqui. Se uma questão, isso aqui eu tirei de uma questão de concurso, se uma questão de concurso pede essa relação aqui e pergunta se trata-se de uma tautologia ou não, inclusive por isso que a gente não vai corrigir questões de tautologia, né? Nós estamos trocando a correção de questões de tautologia pela explicação e correção de questões sobre lógica de primeira ordem que vocês pediram. Então, a gente não vai trazer questões, porque as questões de tautologia são bastante simples. Se você entender o processo tautológico, você resolve qualquer questão, amiguinho. Não tem dificuldade. Você simplesmente aqui, eu já percebo, e você, aluno do Jusilândio, você, discípulo desse mestre aqui, você sabe que já pode parar por ali. Ora, se a condicional somente é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, aquilo ali é uma tautologia. Porque em qualquer combinação aqui, você terá sempre a verdade nesta coluna. Olha aqui. Qual é a situação aqui em que você tem primeira verdadeira e segunda falsa? Não tem. Verdade, verdade. Falsa, falsa. Falsa, falsa. Falsa, verdade. Ou seja, você não tem primeira verdadeira e segunda falsa. Logo, pessoal, ora, se a condicional só é falsa quando a primeira é verdadeira, a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa, nesse caso aqui a gente usa a primeira expressão, a segunda expressão, né? Então a condicional somente será falsa quando a primeira expressão, quando o resultado da primeira expressão for verdadeiro e o resultado da segunda expressão for falso. Mas não há isso aí. Então, ela nessas 4 situações, ela será sempre verdadeira. Nós temos aqui uma tautologia. Temos aqui uma tautologia. Ou seja, não importando o valor lógico individual de cada proposição, o resultado todo, o todo, será sempre verdadeiro. Então, eu gostaria que... Eu vou dar mais um tempo, né? Eu vou dar mais um tempinho de uns 5, 10 minutos e quero que vocês façam o seguinte, que vocês invertam os sinais, esqueçam essa tabela, tá? Invertam os sinais aqui. Coloca falso para P, verdadeiro para Q e resolva. Depois invertam. Coloca verdadeiro para P, falso para Q. Vocês vão ver que o resultado total dará sempre verdadeiro. Ou seja, trata-se de uma tautologia. Professor, e se o resultado aqui desse sempre falso? Aí seria uma contradição. Seria uma divergência e não uma convergência.
E quando a coisa fica trocada, não dá nem tudo verdadeiro, nem tudo falso, você terá uma contingência. Mas nós vamos aqui montar também, após o intervalo, a gente vai montar também a contradição e a contingência para vocês. Tranquilo isso aí, ok? Então, façam este pequeno exercício, tentem fazer sem a tabela. Tentem fazer sem a tabela. Todos já conhecem aqui a tabela verdade. Tente fazer sem a tabela, por favor. Depois tente fazer mentalmente, tá? Não podem se esquecer disso. Porque embora eu tenha dito para vocês que os exercícios de tautologia, de contingência e de contradição sejam fáceis, há um probleminha. Em geral, as bancas colocam expressões enormes. Se você for construir tabela, vai tomar muito tempo seu, tá? Muito tempo mesmo. Mas, a princípio, você vai se preocupar com tabela, mas pelo menos naquele momento ali, por favor, tentem fazer sem a tabela, tá? E aí, vocês terminam, a gente dá um pequeno intervalo e volta com contradição.